Mas eu começo o programa de hoje, que é segunda-feira, com um bate-papo importante, inteligente e indispensável sobre dependência química. Infelizmente, o mundo está bombardeado com a dependência química. É fato que a gente precisa aprender sobre drogas, sobre o que leva uma pessoa a usar, mas, sobretudo, sobre o que é que a gente pode fazer para ajudar ao próximo. E Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha em ajuda. Na verdade, são grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem uma vez por semana, são 2 horinhas, um programa lindo. Tá em todo o Brasil, tem em alguns outros lugares do planeta. E muita gente que tá lá participa porque tem um dependente químico na família, participa porque se considera um codependente, entende que tem ali uma participação na dependência química. Quando você tem um dependente químico na família, você acaba adquirindo a doença da codependência, mas tem gente que participa só por amor. E hoje a gente vai falar sobre isso, essa ajuda a terceiros, aquelas pessoas que querem simplesmente fazer um mundo melhor. Lindo, um assunto importante e eu acho que pode te dar uma visão de vida com propósito. Quando a gente tem um propósito de vida, a gente se agarra a ela. Então agarre-se porque a vida vale a pena ser vivida. Luiz Fernando Calduro, seja muito bem-vindo. Olá, Cláudia. Alegria! Uma alegria te receber. Alegria. E a gente tem a Luciene, que é voluntária. Seja bem-vinda, Luciene. E vamos sentar aqui. Voluntária que chegou no Amor Exigente por amor, para ajudar, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha lá, que lindo, meus parabéns. Obrigada. Eu falo sempre aqui que a gente precisa estar cercado de gente inspiradora. Luciene é uma inspiração pra gente, né? E o que fez você chegar no grupo? Por que você falou assim, eu quero? Na verdade, assim, entrou a dependência química na minha família, pelo meu sobrinho. Então, nós ficamos, assim, perdidos. E vendo a situação da minha família, né? Então, eu peguei e falei assim, eu vou ajudar. Foi por isso que eu entrei, para não deixar aquele casal solitário. Foi isso. Outras pessoas da minha família também entraram, Cláudia, mas como foi um processo um pouquinho longo, então tem alguns que vão desistindo. Mas, assim, eu conheci o Amor Exigente através de uma clínica e essa clínica nos indicou. Era uma condição para estar naquele local, ter o Amor Exigente. Para visitar o sobrinho, né? E isso é Isso. muito bom. Algumas clínicas fazem essa condição que faz Fizeram. toda a diferença no tratamento, não é, Luciene? Isso, e outra coisa, para você estar junto com a família, esse processo teria que ter o familiar que está não perto, mais distante, como eu, tias, avós, tem que estar na sala para poder dar opinião, para poder inserir naquele problema. Porque às vezes você vai receber uma informação contrária que vai te magoar, vai te machucar, porque a pessoa não consegue entender aquele processo. Estar na sala é participar de um grupo. Isso não mesmo. é isso mesmo, Luiz Isso Fernando? mesmo. Apoio, Isso sala de mesmo, apoio. né, Cláudia? Eu fico tão contente porque o Amor Exigente é para todas as pessoas. E, infelizmente, parece que alguma coisa tem que dar o start para a pessoa chegar ao grupo. Mas é tão importante quando ela percebe que o grupo é para que ela reestruture a sua própria vida, reorganize de uma maneira que ela possa, de fato, prestar serviço a terceiros. Para ela estando bem, ela vai prestar o serviço a terceiros. E o Amor Exigente é um programa tão simples e eu penso que nós precisamos deste programa para poder fazer acontecer. Porque sem o programa fica uma coisa meio assim, nas nuvens, né? E o Amor Exigente é prático, ele nos ensina no dia a dia como fazer essa reorganização. Então, às vezes as pessoas vêm por um cunhado, às vezes vêm por um sogro, por um sobrinho neto, por um primo, e, às vezes amigos, vêm por um amigo. E aí a pessoa começa a perceber, bom, mas esse programa é para mim. Verdade. E aí acontece a mágica. E aí acontece o que Dona Mara nos recomenda sempre, né? Faça as mudanças que precisam ser feitas. Claro que dentro de um programa, dentro de alguma coisa que te indique e te sinalize o que você precisa ficar cada vez melhor. Perfeito.
é colocar em prática, né? Estar no programa, estar inserido no programa, é colocar em prática aquilo que muitas vezes a gente ouve, porque hoje ouvir e ler sobre qualidade de vida, sobre comportamento, é muito fácil. A gente entra na internet, tem um monte de frase, a gente fica com muita facilidade para receber conhecimento, mas colocar em prática é algo que o grupo proporciona através das metas. Isso não é mesmo. isso? Eu quero falar, Cláudia, que assim, quando eu entrei no grupo, na sala de apoio, o que eu percebi foi que eu precisava de ajuda. Eu tinha dificuldade de dizer não. Eu tratava os meus sobrinhos como crianças. Então, eu também tinha problemas. Então, eu aprendi no grupo de apoio, eu aprendi hierarquia. Chegava nos lugares, então, eu não respeitava quem é o presidente, quem é a diretora, então eu falava demais, não me sintonizava. Então isso foi muito importante. Outra coisa também foi que o meu amor, ele era exagerado. Então, com o amor exigente, ele trabalha as atitudes não pelo coração. Você vai começar a agir pela razão. Então aquilo me ajudou bastante. E as metas, elas são importantes porque elas são como uma criança que estão aprendendo a engatinhar. Quando chega no programa, que elas não conseguem se levantar sozinhas, porque elas chegam assim, adoecidas, né? Então, as metas, como a meta é para você, você começa a ter foco. Você começa a ter determinação. Então, a pessoa, ela chega chorando, ela chega triste, aí daqui a pouco aquela pessoa, parece que daquele problema ali não vai ter solução. Você olha assim, às vezes eu falo, meu Deus, será que vai ter solução aquilo ali? Aí daqui a pouco, Cláudia, Luiz, aquela pessoa, ela chega e fala assim, eu fui no cinema esse final de semana. Eu fui visitar amigos. Eu tomei tal decisão na minha casa. Então, tem aquela fortaleza, começa a surgir dentro da pessoa. E é como se ela começasse a voar. Essa que é a verdade. Que o que a Luciane está falando é que as pessoas chegam no grupo sem vida. Elas já não fazem mais nada. A vida do codependente, quando ele tem um dependente químico dentro de casa, ela é totalmente voltada ao dependente químico. São mães que esquecem de si. Nem penteiam o cabelo, nem se olham. Muitas vezes não conseguem nem comer. E se comem, não prestam nem atenção no que ou como estão comendo. Verdade. E aí, ouvir um retorno desses, né? Fui ao cinema, fui visitar amigos, é muito gratificante. Agora, Luciano, o que eu fico pensando é assim, como o seu problema, na verdade, era um problema, assim, para ajudar a sua família, a sua irmã, o seu cunhado, o seu sobrinho. Isso. Eu imagino que isso depois eles também foram encontrando o caminho deles. Com certeza. Né? Que é maravilhoso. Como é que você se mantém no grupo onde tem tantos problemas diferentes do seu, que são problemas pesados, né? Porque as pessoas contam coisas pesadas, porque a dependência química traz muitas consequências drásticas. Como é que você fica lá na hora de fazer uma partilha de algo que dói também, ou de algo que você precisa mudar, mas que aos olhos daquele grupo, ou da comunidade, da sociedade, é pequenininho? Primeiro lugar, Cláudia, no amor exigente tem a acolhida. Isso é muito importante. Então, aquela pessoa, ela vai ser... Outra coisa que a pessoa vai ser... Primeiro, ela vai ser abraçada, né? Ela não está sozinha naquele problema. Então, a partir do momento que ela chega ali, ela já vai encontrar... O segundo lugar que ela vai encontrar é apoio no amor exigente. A terceira coisa, ela vai começar a ter direção. Direção, ela se fortalecendo. E o quarto, ela começa a ter atitudes. Então, é isso. Porque tem muita gente, Luiz Fernando, que pensa assim, eu não vou no grupo de amor exigente, eu não tenho esse problema da dependência química. Eu tenho outros probleminhas, mas coisa boba em casa, tenho dificuldade de falar não, amo demais. E aí a pessoa fala, não, eu não vou porque não é pra mim. Ou tem muita gente hoje vivendo outros problemas, que não a dependência química, mas comportamentos ruins. Essas pessoas, elas podem ir ao grupo, elas serão ajudadas? Sim, Cláudia, elas devem ir ao grupo, porque o amor exigente, ele tem uma proposta que vai fazer esta reorganização da vida da pessoa. Então, por exemplo, outras compulsões além de droga.
comprar demais, falar demais, usar o celular demais, usar as mídias demais. Não nada contra as mídias, pelo amor de Deus, senão nem estaríamos aqui. Mas tudo que é em excesso, tudo que é feito de uma maneira compulsiva, traz o prejuízo. E a outra situação, Cláudia, que você falou, e eu penso que a gente pode dar um esclarecimento bom, é que a codependência, este termo codependência surgiu em função da dependência química. Mas o comportamento de você não viver a sua própria vida e viver a vida do outro, ela existe fora da dependência química também. Então, muitas famílias não têm dependência química, não há drogas, mas há codependência. Há pessoa que não deixa o outro caminhar com as próprias pernas, às vezes um marido, um filho, um sobrinho, não é? Então, o Amor Exigente é um programa libertador. Ele vem nos libertar através do quê? De aumentar a nossa autoestima, que é feita através dessa acolhida boa, de você dizer para a pessoa que ela tem um valor muito bom e que ela tem um papel importante de responsabilidade social, que precisa ser desenvolvido. O autoconhecimento, que é preciso que a pessoa, nos primeiros 6 princípios básicos, se entenda onde ela está, quem ela é, o que ela pode fazer por ela mesma e pelos outros. E a partir, então, desse banho de loja, tudo acontece, a mágica acontece. É preciso, às vezes, um start, mas você pode estar recebendo um start agora. Se a sua família está um pouquinho desorganizada, se você não está conseguindo que seus filhos cooperem, que o seu marido coopere, se você não está conseguindo uma disciplina às regras, às hierarquias, então dê uma chegadinha no grupo e lá cada um vai partilhar o seu problema, inclusive os coordenadores. É importante que eu diga isso para a família de Amor Exigente que está nos ouvindo. O coordenador é apenas um facilitador da metodologia, mas ele também vai semanalmente ao grupo para dizer como foi a sua semana, o que está pegando, aonde está a dificuldade. E aí o outro, que não é psicólogo, que não é psiquiatra, mas que é um igual, está de fora da situação e vai dar um retorno que localize aquela pessoa. O Amor Exigente, ele é um programa que dá certo e que nasceu com base em um outro programa, é isso? Me explica. Isso mesmo, o Amor Exigente está no Brasil há 35 anos, veio pelas mãos de Padre Haroldo Ram, importado dos Estados Unidos de um casal de psicólogos que tinham 3 filhas que estavam desajustadas, usando drogas, mas tendo muitos problemas na comunidade, etc. e tal. E eles então estabeleceram, juntamente com outros pais, né, os pais dessas meninas e das amigas das meninas, se reuniram e estabeleceram essa proposta. E aí, a partir disto, um movimento que incluía os grupos de auto e mútua ajuda. E aí, Padre Haroldo, que precisava acolher as famílias dos dependentes químicos que ele estava tratando aqui no Brasil, ele precisava de um programa para a família. E aí achou lindo o Tough Love e trouxe, e a dona Mara Menezes, a nossa querida líder do Brasil, do Uruguai, da Argentina e de todo o Amor Exigente, ela abrasileirou o programa, incluindo mais 2 princípios, e aí começou a acontecer a divulgação e os grupos começaram a se multiplicar, porque as pessoas começaram a perceber que usando esta proposta dava certo. Não, a gente costuma dizer, eu gosto tanto dessa definição, Cláudia, que o amor exigente é o óbvio passado a limpo. Não é uma novidade, não são novos conceitos, é aquilo que existe, valores, é o resgate dos valores que sempre existiram e que ficaram empanados aí em algum lugar nas nossas vidas. Por exemplo, nós estamos no mês 4 e no mês 4 a gente vai resgatar a autoridade dos pais nas famílias, não o autoritarismo, a autoridade. E no princípio ético nós vamos resgatar a questão da obediência. Obediência às regras, obediência às hierarquias, que em algum momento talvez tenham ficado perdido e a gente vai ficando vivendo solto, achando que
tudo bem, isso pode, tudo bem, isso não vai atrapalhar, afinal de contas a gente ama tanto os nossos filhos, pode ir deixando eles fazerem o que eles querem, e aí em algum momento os problemas vão começar a acontecer. Então é uma proposta realmente muito, muito sábia, simples e que resgata nas pessoas os valores que ficaram perdidos em algum momento. E o mais legal é que não é assim o blá, blá, blá. Você precisa ser autoridade na vida da sua filha, do seu filho. Você aprende a ficar com uma autoestima elevada, você entende quem você é e você se enxerga como autoridade de um jeito amoroso, exigente, para que você possa fazer isso com maestria. Gente, procurar um grupo é realmente fundamental. E no grupo, como a gente está falando aqui, as pessoas fazem trocas de experiência, compartilham aprendizados. E olha, a gente foi mostrar um pouquinho tudo isso, tá? Porque isso gera um vínculo também muito especial. Vamos assistir alguns relatos dessas pessoas que fazem parte do Amor Exigente. Eu nunca tive problema de adicção na minha família. Um casal de amigos que tinham problema na família me convidaram para ajudá-los a fundar um grupo em São José do Rio Preto, São Paulo. E aí eu fui para lá e começamos ali o grupo e já me encaminharam para um grupo de sobriedade. Existiam vários problemas de alunos com drogas. E eu comecei a me relacionar mais proximamente com eles em função de tentar ajudá-los, né? Tivemos problemas na família com o meu cunhado, precisamente, né? Usava drogas, né? Se tornou um dependente químico. Eu entrei há 26 anos atrás e meus filhos eram adolescentes ainda, então acho que eu vim pelo amor e evitei dor na minha família. Eu, pelo menos no meu caso, pela afinidade que se tinha com o cunhado, nós vivíamos em família, né? Então, como familiares, realmente. Há um mal entendimento em função disso. Quando as pessoas se interessam em entender por que a dependência química é uma doença, aí muitas coisas ficam mais coerentes, eu acho, né? Aí as pessoas começam a olhar com outros olhos, né? Principalmente o doente, né? Principalmente o dependente. É possível ajudar essa pessoa mesmo que ela não more na tua casa, mesmo que ela não conviva contigo dioturnamente. Quando a família ela se une e começa a aprender como tratar o dependente, né? E realmente ela consegue ajudar, consegue fazer diferença. E os grupos de autoajuda dão isso. É muito bom, né, a gente ter um lugar, um porto seguro, um lugar onde a gente possa abrir o coração. E como a gente está falando aqui hoje, não importa qual é a sua dor, não importa se seu filho usa uma droga ou se ele tem uma droga de comportamento, não é assim, Luiz Fernando? Né, Luciana? É isso mesmo. E a gente está em evolução, em crescimento, e a gente muda e cresce. A Luciane estava falando do quanto ela tem melhorado. Quer dizer, você falou do quanto você viu que você precisava mudar, mas com a gente aqui nos bastidores você já falou das suas melhoras. O que você mudou? O que você sente que fez diferença? Por exemplo, Cláudia, projeto de vida. Projeto de vida. Eu cheguei a fazer até um curso e não consegui desenvolver no curso. Então, eu peguei e falei assim, eu vou colocar como meta o curso. Eu vi as pessoas indo para frente e eu lá atrás. Então, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei como meta. Todo final de semana, toda segunda-feira eu colocava como meta. E, graças a Deus, terminei o curso, tá? E fui elogiada pela professora. Ela achou que eu ia desistir. Porque foi um pouco difícil para mim. Ela achou que eu ia desistir. Então, é essa melhora que eu percebi em mim. Muito bom. E poder olhar o outro também faz diferença? Porque eu sei que você já viveu esse problema da dependência química há muitos anos. As coisas mudaram, hoje você é um avô babão e continua ali no grupo e partilhando suas dificuldades e compartilhando com o seu grupo. Para você, ainda é alimento? Ainda, Cláudia, não dou conta de viver sem ir 2 vezes por semana. Aliás, uma graças a você, porque
é o grupo que você é madrinha, não dou conta de não ir ao grupo, porque as questões da semana, elas são muito importantes. Elas, se não forem trabalhadas, elas vão gerando um acúmulo de demanda. Então, quando você responde aquela pergunta, você cumpriu a sua meta? E olha como foi importante meta para a Luciene, quer dizer que a partir de meta ela está alcançando um objetivo importante. Você cumpriu sua meta? Como foi a sua semana? E aí você fala daquelas dificuldades, às vezes uma pequena doença, às vezes uma pequena malcriação dos netos que você não sabe tratar, às vezes coisas grandes, às vezes pais de adolescentes que chegam ali apanhando dos filhos adolescentes e que não sabem como lidar com essa situação e o grupo dá um retorno e aí a pessoa sai de lá com o objetivo e com metas para mudar essa situação. Eu tenho muito, muito encanto pelo amor exigente, Cláudia. Sim, é encantador. Tem uma pergunta aqui, Luiz Fernando. A Marilda, ela é de Porto Alegre, ela diz o seguinte: estou passando por um momento bem delicado, mas não tem nada a ver com dependência química, mas sim transtorno de personalidade de um dos meus filhos. O amor exigente seria um lugar bom para eu frequentar ou eu preciso procurar outro tipo de grupo de apoio? Eu penso que o Amor Exigente, com certeza, é um grupo indicado para você, porque você vai poder cuidar de você. Você vai poder saber que, independente do problema dele, você precisa resgatar sua autoestima, o seu autocuidado, e isso é muito importante. Agora, eu não sei exatamente qual é o transtorno do filho, mas há muitos grupos de apoio focados no transtorno específico. Então, por exemplo, o transtorno bipolar tem grupos de apoio para familiares que possuem o transtorno bipolar. Então, aí a pessoa vai os dois. Ela vai ao Amor Exigente para fazer esse resgate da sua autoestima e ela vai também buscar um grupo que conheça as peculiaridades do transtorno para saber como lidar com ele. Na verdade, eu acho que pai e mãe, quando lida com problema com o filho, fica, como diz um livro muito interessante, inclusive, pisando em ovos. Né? E para que você não pise mais em ovos, você precisa resgatar sua autoestima, você precisa lembrar quem você é, lembrar que pai e mãe é autoridade, estabelecer hierarquia na sua casa e estabelecer comunicação com amor exigente, cada um com a sua função. Uma família funcional é assim, cada um sabe exatamente o seu papel e cumpre da melhor forma possível. Parece utopia, mas é possível. Verdade. Claro que é, e funciona e dá certo. Muito bem. Vamos falar do Congresso. Agosto, eu estarei lá no Rio de Janeiro. Olha que cartaz bonito que nós trouxemos aqui. Tem a camiseta também, né? Você conhece essa calçada, Cláudia? Calçada de Copacabana do nosso Rio de Janeiro. Olha lá, que lindo. O Rio de Janeiro continua lindo e continua de braços abertos. E a nossa equipe lá do Rio de Janeiro está te esperando com um congresso lindo. E as inscrições começaram a aumentar agora. Não fique fora dessa. De 8 a 11 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas dentro do site do Amor Exigente ou do congresso amorexigente.org.br. Muitos palestrantes importantes de serem ouvidos. Gente que entende de dependência química. Não perca, porque lá você vai aprender bastante, tá? Luciene, muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Amém, e que você continue aí nesse crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, coisa mais linda. E Luiz Fernando, obrigada também. Eu também agradeço. O Amor Exigente sempre agradece a esse espaço maravilhoso que vocês nos concedem. E aí vamos de novo fazer Volta Dona Mara, né? Volta Dona Mara, hashtag Volta Dona Mara. Um beijo, minha Precisamos querida. Dona Mara sentadinha aqui para nos ensinar tantas coisas boas. O site, mais uma vez, para inscrição, amorexigente.org.br, mas dá para fazer pelo telefone também, para quem prefere. É o 19-3252-2630. Voltou a funcionar depois de 3 meses. Ótimo. Obrigada, meninos. Força, fé e alegria. Cláudia, alegria. E até a próxima, tá bom? Até breve. Vamos lá, vamos em frente.